Ei, já imaginou um mundo onde a eletricidade não se perde, mas é capturada, guardada como um tesouro em um baú gelado e liberada, exatamente quando precisamos? Parece coisa de filme de ficção científica, não é? Mas prepare-se, porque isso já é realidade. Na Coreia do Sul, cientistas estão revolucionando tudo com uma tecnologia que literalmente engarrafa o ar. Sim, o ar que você respira. E o transforma em inacreditáveis 10 toneladas de energia por dia. Caramba, hein? Essa inovação promete virar o jogo da energia renovável, ser uma arma poderosa contra o aquecimento global e deixar as fontes fósseis comendo poeira. Imagine o ar que você respira agora. Leve, invisível, espalhado por toda parte. Agora pense em resfriá-lo até ele virar um líquido supergelado, como se o inverno mais rigoroso do planeta desse um abraço apertado nele. Esse é o coração do armazenamento de energia em ar líquido ou LAES para os íntimos. Em vez de depender de baterias cheias de químicos caros ou de represas que bagunçam rios inteiros, essa tecnologia usa o ar que está em todo lugar para estocar a energia que sobra de fontes, como painéis solares e turbinas eólicas. Aqui no Brasil, a gente sabe bem como o sol brilha forte e o vento sopra com vontade em certos momentos, não é? Mas e quando a noite chega ou o vento dá uma acalmada? É aí que o ar líquido vira o herói da história. Ele se expande com uma força incrível para gerar eletricidade na hora que a gente mais precisa. Não é mágica, é ciência pura. E os coreanos do Instituto Coreano de Máquinas e Materiais, o KIM, acabaram de dar um passo gigante, produzindo 10 toneladas por dia com tecnologia 100% feita em casa. É como se eles tivessem engarrafado um pedaço do futuro. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Michel Caskel aqui na área com vocês novamente. Preparamos esse vídeo incrível para vocês. Antes de continuarmos, que tal dar aquele apoio maroto para o nosso canal? Curte o vídeo clicando no botão de like e compartilhe com toda a sua turma para ajudar a espalhar nosso conteúdo. Se você ainda não faz parte do nosso time, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Sua participação faz toda a diferença para continuarmos trazendo conteúdos irados como este. Bora embarcar nessa juntos então? Tá, mas como é que isso rola na prática? Vamos ao passo a passo, porque essa ideia de cair o queixo, primeiro quando a rede elétrica tá com energia sobrando, tipo de madrugada com ventos fortes ou num dia ensolarado. O sistema pega esse ar comum e o resfria até temperaturas criogênicas, né, aquelas bem congelantes, tipo menos 196 graus Celsius. Plim, o ar vira líquido, fica super compacto e vai direto para tanques especiais, como se fossem garrafas gigantes guardando um elixir energético. Aí, quando a demanda dispara, pensa num dia quente de verão com todo mundo ligando o ar-condicionado, é só aquecer esse ar líquido. Ele se expande cerca de 700 vezes o volume original, criando uma pressão tão forte que faz turbinas girarem com um zumbido ensurdecedor, gerando eletricidade na hora. É como soltar um balão cheio de ar comprimido, só que em escala industrial, com muito mais potência e sem bagunça. E os coreanos não estão brincando em serviço. Eles desenvolveram um turbo-expansor que gira a mais de 100 mil rotações por minuto. Isso é mais rápido que o motor de um carro de Fórmula 1 no talo. E uma caixa fria com isolamento multicamadas e vácuo extremo para manter o ar geladinho sem perder energia. Segundo o Kim, essa é a primeira vez que a Coreia conseguiu liquefazer e armazenar ar com tecnologia totalmente nacional. Um passo gigante para reduzir a dependência de soluções gringas. É tipo o Brasil inventar uma forma de engarrafar o sol do Nordeste em latinhas. Agora, deixa eu te contar por que essa tecnologia está deixando o mundo todo de orelha em pé. Primeiro, ela é flexível pra caramba. Diferente das usinas hidrelétricas reversíveis, que precisam de rios e montanhas, ou cavernas de ar comprimido, que dependem de geologia específica, o LAES pode ser instalado praticamente em qualquer lugar. Seja no meio de uma cidade lotada como São Paulo, seja num polo industrial no interior, ele dá conta do recado. É como um super-herói que não escolhe o terreno para salvar o dia. Segundo, o impacto ambiental é quase zero. Sem barragens que alagam florestas ou cavernas que mexem com o subsolo, essa tecnologia é limpa como uma brisa fresca num dia de primavera. E tem mais, o frio extremo gerado pode ser usado para resfriar indústrias, e o calor desperdiçado nas fábricas pode ser reciclado no próprio processo. É uma dança perfeita de eficiência, onde nada se perde, tudo se transforma. Alguns sistemas chegam a 70% de eficiência energética, dependendo da configuração, o que é um baita número para uma tecnologia tão nova. Terceiro, escalabilidade. As 10 toneladas por dia do Kim podem parecer pouquinho diante da fome de energia de um país, mas é uma prova de conceito que está só começando. É como plantar uma semente que pode virar uma floresta inteira. Com o tempo, sistemas maiores podem estabilizar redes renováveis, evitar blackouts e até baratear a conta de luz. Imagina o impacto
perto disso no Brasil, onde a energia solar e eólica está crescendo mais rápido que mato em terreno baldio. A Coreia do Sul está correndo na frente, mas o mundo todo está na pista. O Reino Unido, por exemplo, já tem uma planta de LICE funcionando em Manchester. Operada pela Highview Power, ela armazena energia suficiente para milhares de casas e está servindo de modelo para outras. Eles estão planejando a maior planta de LICE do mundo, com 300 milhões de libras esterlinas investidos, como a fortaleza energética contra apagões e mudanças climáticas. Na China, o ritmo é alucinante. Em 2022, o país já tinha 8,7 gigawatts de capacidade de armazenamento de energia, crescendo mais de 110% ao ano. O LICE está no radar deles como peça-chave para alcançar a neutralidade de carbono, integrando com fazendas solares e eólicas que brotam como capim. Os chineses estão apostando alto. E não é à toa, com a poluição e a demanda energética explodindo, eles precisam de soluções que sejam como um sopro de ar fresco. Nos Estados Unidos, empresas como a Viridor e várias startups estão entrando na dança. O mercado global de LICE deve saltar de 0,68 bilhão de dólares em 2025 para 2,926 bilhões de dólares. Em 2034, crescendo a 18,6% ao ano, segundo projeções. É uma corrida onde todo mundo quer chegar primeiro e o prêmio é um planeta mais limpo e redes elétricas mais estáveis. E o Brasil, a gente podia entrar nessa maratona, não é? Com tanto sol e vento, o LICE seria como um gol de placa para a nossa matriz energética. Imagina usinas solares no Nordeste estocando energia em ar líquido para alimentar São Paulo à noite. Seria tipo engarrafar o calor do sertão para iluminar o país. Mas nem tudo é um conto de fadas gelado. Tem desafios, sim. A eficiência do LICE ainda fica entre 50% e 70%, enquanto baterias de lítio chegam a 90% em alguns casos. O resfriamento consome uma energia danada, e manter aqueles tanques no vácuo extremo é como equilibrar pratos num circo. Além disso, o custo inicial é alto, pensa num castelo de gelo high-tech, com preço de castelo mesmo, mas o prenúncio é bom. Com inovações como as do Kim, esses obstáculos podem derreter rapidinho, como neve ao meio-dia. É só uma questão de tempo até o ar líquido virar o novo normal, personificando a resiliência da humanidade contra crises energéticas. A tecnologia está em constante evolução, e cada novo avanço nos aproxima de um futuro onde a energia limpa e abundante é uma realidade para todos. Toda essa revolução tecnológica, como o armazenamento em ar líquido, exige uma infraestrutura de TI bem robusta e inteligente para funcionar. É aí que a NetAdept Technology entra em cena. Com soluções de ponta, a NetAdept otimiza operações, garante a segurança cibernética e integra sistemas complexos, permitindo que empresas e projetos de energia renovável alcancem seu potencial máximo. Quer dar um gás na sua infraestrutura energética e fazer parte dessa transformação? Visite nosso site e descubra como a NetAdept pode impulsionar o seu negócio rumo ao futuro sustentável. E você, está esperando o quê para fazer parte dessa revolução energética no seu dia a dia? Para começar com o pé direito, que tal investir em um gerador de energia solar portátil? Ele captura o sol como o ar líquido captura energia. Perfeito para acampamentos, emergências ou para quem quer um gostinho de independência energética. Não perca tempo. Corre para a Amazon Brasil e garanta o seu através do link na descrição. É um passo pequeno para você, mas um salto gigante para um futuro mais sustentável. O armazenamento de energia em ar líquido é mais que uma tecnologia. É uma promessa de dias melhores, onde a energia flui como um rio tranquilo, sem poluição ou desperdício. Com inovações como as da Coreia do Sul, o mundo está começando a enxergar um caminho para vencer as crises energéticas e climáticas. Aqui no Brasil, com nosso potencial renovável, podemos ser os próximos a engarrafar o futuro, transformando o sol, vento e ar em potência para iluminar nossas vidas. Então, bora agir? Invista em soluções sustentáveis, apoie tecnologias como o LICE e junte-se à revolução energética. O planeta está contando com a gente e o ar líquido pode ser o sopro de vida que precisamos. Vamos junto fazer o mundo girar mais leve, mais limpo e cheio de energia. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade sobre o futuro da energia.